Estamos iniciando mais um programa Rider Safety Condução de Excelência. Queremos agradecer a presença do Valmor Furtado, que esteve conosco no nosso último programa. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Adotesc e o Idetran. E na entrevista de hoje, que foi gravada fora, numa externa, com meu amigo Zé, mecânico lá da Palhoça. Então, vamos para o break comercial e retornamos em breve com a entrevista do Zé. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Estamos iniciando aqui mais um programa Rider Safety Condução de Excelência e hoje é um programa externo. Nós estamos gravando aqui na oficina do meu amigo Zé, aqui da Palhoça. Para mim, um dos melhores mecânicos que eu conheço de motocicleta e uma história viva a respeito da evolução dessas máquinas. Zé, obrigado por estar participando desse programa conosco aí, tá? E eu ter a tua presença, a oportunidade de estar aqui contigo na tua oficina. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de moto. Eu queria que tu contasse para o pessoal, fizesse a tua apresentação também, o pessoal conhecer um pouquinho da tua história como cidadão palhocense e como motociclista, porque parece que você tem 68 anos de idade e é mecânico há 70, né? Antes de nascer já era mecânico, é isso, Zé? Conta pra gente aí. Eu comecei com 13 anos, mais ou menos, a mexer em moto. Na época o auge era a lambreta, né? E eu saía da escola, ia para a oficina do Valdir, né? Aprender a mexer em lambreta. Mas eles só botavam coisa ruim para a gente fazer, né? Aquilo que ninguém queria fazer dentro da oficina era o aprendiz que ia fazer. Era o aprendiz que ia fazer para poder aprender de graça, né? Não é igual hoje que tem esse Ministério do Trabalho, essa palhaçada de hoje em dia, né? Então ali eu aprendi, mas eu sempre me apaixonei por moto e não pela lambreta. E até tinha umas passagens interessantes, na época não tinha ferramenta, né, adequada, a gente usava um cabo de vassoura para tirar a embreagem da lambreta com um pedaço de ferro, um tubo, no caso. E de vez em quando aquilo escapava e batia, vinha, saltava tudo no rosto do cara, se machucava, né? E, bom, mas era aprendendo, é assim, errando que se aprende, né? Outra coisa também, eu usava muito calção na época, era normal, que aqui a temperatura era outra, principalmente no verão. E a gente se abaixava para fazer o serviço e ficava cofrinho de fora. Aí tinha uns sacana que enchiam uma mangueirinha de gasolina e botava no cofrinho do cara. O cara saía correndo atrás de uma água para poder aliviar o ardume. E se não achasse a água, era até acabar a gasolina? Até acabar a gasolina. Então é assim um troço, né? É uma coisa assim. A minha primeira moto foi uma Gulivette, de origem francesa, igual a Mobilete hoje. Então eu andava aqui na Palhoça, pedalando aquilo, que era pedal mesmo, um ciclomotor. E ela fazia puf, 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 puf. Aquilo para mim era o auge.
Daí eu vivia pedalando a Palhoça toda, que a rua de trás aqui é a Rio Branco, né? Rio Branco hoje. A Rio Branco era tudo chão batido, né? E eu vivia pedalando aquilo, ela puf, 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 e não pegava. E a gente não conseguia mexer porque, porra, muitos anos atrás isso aqui era uma fazenda Palhoça, né? E aí comecei a mexer e a gostar disso, então tive várias professoras. Eu fiz depois a escola técnica, do que me deu uma visão da mecânica, né? E me formei, tirei a 4ª série, que é o ginásio, estava fazendo científico de máquinas e motores, mas aí eu desisti. Não quis mais saber de escola. Mas a escola na época era escola em 1964, eu entrei, passei no concurso para a Escola Industrial Federal de Santa Catarina, lá na Mauro Ramos. Era uma escola exemplar, né? E ali me deu uma noção de mecânica e a gente já fuçava, né? Que na época não era mecânico, era mecânico. Mecânico? O cara mexia. Mexia para aprender. Mexia para aprender. Então eu fui, aí tive várias profissões. Eu trabalhei no banco, foi no Bradesco 1 ano, depois fui ferramenteiro e até que em 1971 o Zezinho do Posto Joia me convidou para mim trabalhar lá no Posto Joia, que ele vendia Honda, Yamaha, Suzuki, Gilera e Lambretta. Foi uma das primeiras concessionárias? Foi a primeira concessionária, a primeira aqui em Florianópolis, Posto Joia. Então tinha aquelas motos, a gente montava, aquilo vinha do Japão, né? Era só montável. Eu fiz curso na época a Honda do Brasil era na Pompeia. Então fiz curso de moto lá. Na Yamaha era na Boca do Lixo, na rua General Osório, bem ali no centro de São Paulo. E a Suzuki era um galpão no final de um trilho de um trem. Não me lembro como é que era o nome em São Paulo. Então a gente fez curso naquela época. Fiquei muitos anos. Depois saí do Posto Joia, trabalhei na antiga Macedo. Aí conheci o Coronel Ronaldo Schmidt, da Polícia Militar de Santa Catarina. Depois se tornou meu amigo mesmo. E ele pediu para a gente, lá na época, o seu Ivanor, que era o gerente da Macedo, se eu não poderia ensinar os motoqueiros. Na época estavam fazendo a primeira polícia de motociclista que tinha. Porque era gozado quando era no Posto Joia, que aí já tinha Ivo Silveira na época, só que passava um carro na vida, outro na morte. Não tinha o movimento que tinha hoje. Então a gente, quando subia a Ivo Silveira, que a gente ia testar as motos, lá em cima, onde hoje é a esquina do MSS, sim, tinha sempre um policial com cacetete. Policial naquela época não usava arma. Aí quando ele via a moto, ele já fazia assim para parar, né? Aí tu dava a seta, aliviava, chegava perto dele e dizia assim, ai, e se mandava. Ele não ia atirar porque não tinha arma. Então era engraçado. Uma vez me pegou tanto, eu mandei ele tomar naquele lugar. Ele me pegou ali no Estreito. Na época era a Estrela que vendia a peça ali, né? Eu estava com dessa PUC, que o Zezinho também vendia. E aí ele veio correndo, quando eu vi que era ele, eu trepei em cima da PUC, mas tu vai no pedal até ela pegar, ele pegou pelos cabelos. Rapaz, tirou uma mecha, mas eu consegui, vazar. Então é coisas assim, interessantes, né? E aí fui para a Macedo, aí o Coronel Ronaldo Schmidt pediu, aí eu dei aula, ministrei, eram 15 policiais que tinha. Um se tornou mecânico, é o Sabiá. O Reis, tinha o Reis. Eu não me lembro o nome de todos, porque isso foi em 1976.
Então faz tempo, né? Faz tempo, faz um tempinho, né? Então uma coisa que eles ficaram curiosos, como eu sempre digo, na hora de tu abordar qualquer um motoqueiro, nunca chega próximo da motocicleta, porque ele vai te fazer isso aqui, ó. E tu vai empacotar. Aí, porra, mas é claro, tu vai perder a noção, porque tu estás sem prever uma ação, né? Sim. Então tu vais te machucar. Tá, então não faça. Aí ficaram. Então depois me tornaram meu amigo, até teve um que era. Eu me esqueci o nome dele, porque faz muito tempo. Ele morreu logo depois do posto da Polícia Rodoviária Federal, quando tinha aqui. Na Serraria. Na Serraria, que era pista simples. Ele morreu depois porque ele foi pelo acostamento, a fila estava grande, não sei o que houve, um acidente, mas ele foi pelo acostamento, mas com a mão na baga. E um carro parou para o outro. Cruzar. Ele entrou dentro do carro. Né? Era um capitão, se eu não me engano, não me lembro o nome dele. Então, ministrei o curso. Esse coronel Ronaldo ficou muito meu amigo. Ele mandou buscar a primeira Shirobai ou moto branca, que era a tradução literal, no posto Joia. Aí vieram... E essas motos, essa moto que você está falando pra gente, ela veio de onde? Qual era a origem dela? Japão? Japão? Essas que foram aqui era 125 CG. CG? As primeiras? As primeiras. Depois aí, foi isso em 78 ou 79. Aí ele mandou buscar as Shirobai no Japão. Uhum. Aí vieram, se eu não me engano, foi 3 ou 4 500 e uma 750. Aí elas tinham o sistema de comunicação, o velocímetro que travava na velocidade para multar o cidadão. Tá? E aí um fato interessante é que vem um factorman do Japão para ensinar a montar essas motos. Tá? E o nome dele era assim, algo como Fora da Aldeia. Tá? E aí chegou o cara lá, e eu tinha um ajudante lá no posto Joia, tal de Juarez, e só em tu olhar para ele, tu já começava a rir. Os pés eram abertos, ele não tinha dente em cima, ele ficava assim, ó, olhando para ti, tu já começava a rir. E ele era bom de briga. Um cara que não dava nada para ele pegava um outro mecânico que tinha lá, forte, mais ou menos igual a ti. Tá? E ele era um... Eles faziam luta lá atrás, diziam, ó, se o Zezinho ver, vai os dois para a rua, hein? Eu não quero me incomodar. Na hora do meio-dia, vamos. Cara, eu não sei como é que ele escapava do gambá. O gambá era forte, era igual a ti. E ele era um toco. Ele se virava, daqui um pouco ele dava um nó no gambá, jogava o gambá no chão. Aí começou o jiu-jitsu. Mais ou menos uma coisa assim. E esse Juarez, aí chegou, cara, o japonês impressionante, esse homem de fábrica. Ele dizia que falava espanhol. Ele não falava nem espanhol, nem inglês, nem nada. Mas a gente conseguia se comunicar. O japonês chegava às 7 horas da manhã, botava as luvas, cumprimentava todo mundo, baixava a cabeça. Era um computador. Passou uns 4, 5 dias assim. 9 horas ele se levantava, que era a hora do chá, como ele chamava. Aí ia lá, tomava um café, voltava, botava a luz. Meio-dia saía, 1 hora estava ali. Cara, era um computador. Aí o Juarez olhou para mim e disse assim, com aquela cara dele, ó Zé, ele fazia assim um cacuete, sabe? Eu vou passar a mão na bunda desse japonês. Eu digo, ó, pelo amor de Deus, aqui não. Vai dar rolo, ele vai te quebrar todinho, tá? E eu não quero me incomodar. Não, mas eu vou. Ele era... Só para arrumar confusão. Só para arrumar confusão. Aí, no outro dia, estava o Juarez ajudando o japonês. E o japonês estava assim meio arcado, não sei o que fazendo o quê. Aí o Juarez olhou para ele com aquela cara de idiota. Que tinha, cara. Aí o japonês deu um sorriso para ele, sabe? Aí ele foi lá e puf. Aí o japonês já...
Ele já virou assim, como se fosse dar uma ação. Aí o japonês, o Juarez olhou para aquela cara de abobado, o japonês foi lá e passou a mão no Juarez. No outro dia, o japonês chegou 9 horas. Isso eu sempre cito para todo mundo. Já largava o serviço já 11 horas. Então, já brasileirou o japonês. O cara quebrou aquele robô. E ele sempre falava para nós, o Konihiro, era Konihiro, o nome é assim, o fora da aldeia. Eu não tenho nenhum parente no Brasil. Eu tenho 6 meses para ficar aqui, que eu vou agora depois para a Honda aqui no Brasil para ensinar umas novas máquinas que vieram a montar. Mas eu gostei tanto daqui que na hora que vencer 6 meses eu vou fugir da Honda e vou aí para o meio do mato atrás de serviço, mas para o Japão não volto mais. Então tu vê como o troço é acondicionado, né? Aí, tá, e aí passou esse tempo, depois fui trabalhar, né, na Hermacedo, aí teve esse relato, aí depois saí, aí fiz a minha oficina aqui, né, e aí veio um monte de serviço, Tadeu até queria que eu fosse trabalhar depois com ele, mas aí não deu mais nada certo, e aí virei autônomo, né, e depois o Macedo também trabalhou na Hermacedo. O Zé Dedim, que era um excelente mecânico em Santo Amaro, também trabalhou lá, me ajudou, né? Nós tínhamos muita competição, corrida. Nessa época do Posto Joia, nós corria muito em Joinville, as loucas corridas de Santa Catarina. Aconteciam tudo em Joinville? Tinha a Lambreta, que na época andava na frente de uma Yamaha 250. Lambreta. Eles envenenavam aquele motor, aquelas loucas corridas que era tudo chão batido. Também quando caía, se matava, né? Equipamento de proteção individual? Não, nem pensar. Era uma panela na cabeça e... Um fato interessante, numa dessas idas para lá, né? Que eu ia quase todo final de semana, e, aliás, de 15 em 15 dias tinha corrida lá. Quando eles interditavam a pista, pessoal, parou, aí todo mundo podia... Era uma zorra. Todo mundo que gostava de ser corredor ia lá e corria na pista, o cara de fora depois cerrava e tal. E o que eles faziam? Eles botavam uma corda para interditar, fechou a pista. Era a corda que fechava a pista. Isso, E um dia depois foi proibido. O cara veio com a mão na baga e a corda enforcou ele. O cara morreu. Mas para te ver as coisas assim que, cara, era impressionante, tá? A pista, hoje, eu acho que uma pessoa em sã, eu acho só cross dava de fazer. E era assim, eu fiz uma vez eu preparei a moto do Tadeu, do Posto Joia, que era o filho do seu Teuvino, irmão do Zé, e corria bem. E nós fomos correr na Interlagos, na Fórmula 125 que tinha. Uma CG na época não custava o quê? Custava R$1.000. Vamos botar, não sei qual era o dinheiro da época, mas custava 1.000. Tá? O Tadeu gastou 3.000 na CG para deixar ela com roupa para nós correr lá. O pai dele, o seu Teuvino, quis me goelar lá dentro da oficina. Eu digo, não fui eu, foi o seu filho. Né? Eu não tenho nada a ver com peixe. Eu fui para Blumenau mandar fazer uns assentamentos de válvula, fazer virabrequim cortante, biela cortante, tá? Tudo certinho. Tivemos que fazer um novo comando, os balancinhos de válvula, senão estourava por causa da velocidade. Era tirado o magneto fora, que estuda para aliviar peso, tá? E aí tu ias, por exemplo, na Interlagos, quando nós fomos, contava quantas curvas para a esquerda, quantas curvas para a direita. Então, naquela época não tinha a suspensão Seriani, era aquela mola externa. Então tinha, vamos supor, 5 curvas para a esquerda e 2 para a direita, né? Então o que tu fazia? Botava mais óleo na suspensão para ela não fazer a curva
mais certa da esquerda. Tá? Largaram na época, foram 20 motos. 20 motos, tá? E a nossa, só a nossa 4 tempos, o resto tudo 2 tempos. A do chileno dava 166 km por hora no cronômetro. A do Tanicava, lá de São Paulo, dava 162. A nossa dava 148, 4 tempos. O ACG, 148. Tá? Nós tiramos 8º lugar. A Honda mandou uma taça para nós. Porque, olha, bicho, o motorzinho ficou... Mas também, na época, gastamos 3 vezes o valor do aço. E eu que levei o pato. O objetivo era ganhar a prova. O que a gente precisa fazer? Precisamos preparar a máquina. Precisamos preparar o objetivo foi atingido, agora ninguém deu limite de orçamento, né, para fazer o serviço. Né? Aí... Então são fatos assim, viajei muito, né? Fui uma vez daqui para Blumenau para correr com a Metlis 500 inglesa. Eu levei 2 câmaras de ar, furei 6 vezes o pneu. Deixei no meio do caminho. Então, eu sou azarado com pneu. Eu comprei recentemente, comprei uma Suzuki 650, uma Bandit, 0, rodei 400 quilômetros, furei o pneu. Eu sempre digo, o dia que eu estou andando na BR, tá, tiver um prego no acostamento, lá vem o Zé, o prego vem... Ele fica no meio da pista só para acertar o pneu. Só de sacana. Eu nunca fui, nunca furei tanto pneu na minha vida. Por isso é que eu digo, hoje moto com raio, ela não tem, dá mais segurança ao usuário. Aliás, menos segurança, pneu com câmera. E pneu sem câmera dá mais segurança ao usuário. Então tem uns fatos assim, né, interessantes. Eu fui a primeira, a segunda e a terceira festa da maçã. Na época eu tinha a RD maionese, que se chamava, porque tinha uma propaganda. E o cara estava comendo sanduíche com maionese. E aí aparecia a RD. Aí foi apelidado Yamaha RD maionese. Tá? Então nós fomos à primeira festa da maçã em São Joaquim, tudo chão batido. Tá? Rapaz, que coisa! A 282 estava pronta, mas só chão batido, e liberaram só um trecho. Mas dava de vir, não dava de ir até São Joaquim. Aqui tinha que ser, mas na volta nós retornamos pela 282 até um pedaço. Então já estava mais tranquilo, né? Mas, cara, pegamos neve na praça de São Joaquim. Meu Deus do céu. Cara, neve eu só gosto de ver na frente da televisão. Acho lindo. Tem uma situação, eu ouvi uma história, diz que só quem gosta de neve é brasileiro. Porque quando você conversa com um europeu, um país de baixa temperatura, ele diz assim, quem é que gosta daquilo? Não dá para sair de casa. Quando começa a derreter, vira uma lama só, que ninguém aguenta. Fica tudo sujo, né? A gente escorrega, dá um monte de acidente. É só brasileiro que gosta de neve. É só ele que vai para fora, eu quero ver neve, eu quero ver neve. Eu bastei ver uma vez, aqui lá em São... Tu não conseguia ficar em pé, porque a praça de São Joaquim, não sei se hoje era assim um tipo de um piso. Isso naquela época. Tudo pedra paralelepípedo lá. Não, eu sei a rua. Na rua, Na rua. Não, mas na praça. Na praça onde o pessoal fica. Na praça onde o pessoal fica era um piso. Mas, se não me engano, é a Ardósia que tem lá hoje. Eu não uma sei. Pedra, assim. Cara, aquilo escorregava, era um de mão dada com o outro, e se um fosse pro chão, os outros iam. Então, quer dizer, eu tive lá recentemente faz uns 6 anos atrás, 7 anos, nunca mais tinha ido lá. Até os buracos são os mesmos. De 84, eu até depois, quando eu saí, aí tinha uma blitz da polícia, né? Polícia militar. Tinha 2 policiais, aí mandaram eu parar para ver documento e tal. Aí ele assim, o senhor é da Palhoça, que legal. Eu digo, olha, eu vim a primeira festa, a primeira, a segunda e a terceira, nós vimos festa da maçã. E aqui começou a produção exportando maçã, tal.
Aí assim, o que o senhor achou da cidade? Olha, até os buracos são os mesmos. Tinha uma borracharia que eu furei um pneu para variar e parei lá. Eu hoje, bem na entrada do parque, eu passei lá, o buraco está no mesmo lugar. Né? Aí nós ficamos conversando assim, bate-papo, o documento estava tudo certo. Aí eu digo assim, gozado, né? Aí os senhores vê como a diferença. O que os senhores estão fazendo aqui, vendo se eu estou em dia com o documento? Ah, mas por quê? Porque, olha aí, o lugar progrediu, pelo menos, que a gente vê, para exportação, que dê esse dinheiro em benefício ao povo. Paralelepípedo é os mesmos, os buracos do paralelepípedo é o mesmo, nem isso arrumaram. Fazem quantos anos? Eu acho que foi a primeira festa, se eu não me engano, foi em... Eu acho que foi em 84 ou 83, uma coisa assim, foi quando lançaram a RD. Aí os senhores estão vendo se eu estou em dia com o fisco. Que desgoverno que nós vivemos nesse país, né? Aí eles assim, pior que o senhor tem razão. Mas é para te ver as distorções desse país. Então já não é de agora. O pensamento macro, né? O pensamento macro, só como tudo está envolvido e essa inter-relação que existem entre essas situações. Comer o cidadão, espremer o cidadão até tirar a última gota de sangue. O resto... Pessoal, eu gosto de conversar com o Zé porque ele tem uma história. Ele fala de marcas de moto, né? Que, caramba, eu conheço metade do que ele fala. E os mais novos, eu acho que nem em revista estão vendo isso. Não, Com essa evolução tecnológica, né? Aquilo que se tinha em papel se perdeu. Muita gente não está nem aí para o papel. E você não consegue encontrar hoje na mídia de internet e tudo mais todo esse acervo. Quem tinha tem, não está preocupado em reproduzir isso na mídia toda. Zé, você me falou numa outra história de umas motos que você saía aqui da Palhoça para comprar em Blumenau muito barato e que você encontrava muitas vezes a moto dentro de galinheiro. Dentro de galinheiro. Como é que é essa história? Que motos eram essas e como é que você foi parar lá? Normalmente era moto inglesa, porque as motos inglesas na época, hoje a gente tem parâmetro para comparar, é igual às chinesas. Ninguém conseguia comprar uma moto alemã, era muito caro. Uma inglesa tu pagava 1, tá? A moto alemã tu pagava 5. Então era uma diferença fantástica. Então tu ia lá comprar Metlis 500 cilindradas, tá? Eu gostava demais da Metlis. Já tive Norton, Metlis, a JS, Ariel, a BSA, que até tem uma piadinha, né? Já na época, bota o O e o T, é o que elas são. Fica bosta. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso intervalo comercial e logo em seguida a gente retorna com a entrevista com o meu amigo Zé. Até mais. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você.
Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência e damos continuidade a essa entrevista com o mecânico aqui da Palhoça, o Zé. Ô Zé, você me contou que certa vez você saía da Palhoça e ia com alguns trocados no bolso e ia até Blumenau e lá você encontrava algumas motos. E uma vez você chegou a comprar moto dentro de galinheiro. Conta essa história aí, como é que foi isso aí? Não, na época não valia nada as motos, o que valia era a lambreta, né? Então tu chegava lá, porque era deficiência de peça. Para comprar um manete naquela época, tu tinhas que ligar para São Paulo. Ou então aqui na Palhoça tinha o seu Jorge Klepper, que era ferreiro, que fazia em ferro, ele era um artista. E soldava um manete com cartucho de espingarda de metal, botava um pó dentro e soldava. Ele fazia em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo onde vai o cabo. Sim. Aquilo teria que ser feito fora. É como se fosse um manete. Uhum. Então, para soldar essas duas peças, ele pegava aquele alicate Atenais, e aguentava ali certo com o cartucho e o pó dentro. Aí aguentava certinho, ia na forja, envermelhava, porque não tinha oxigênio, envermelhava e aí deixava esfriar com a Atenais, e aí era um artista. E estava feito o manete. Estava feito o manete. Se tu fosse mandar buscar em São Paulo telefone, para você ter uma ideia, até 1900 da Telesc, era a manivela. Então aqui tinha uma telefônica. Então às vezes eu ia ligar para São Paulo, custava uma fortuna na época, para pedir peça, às vezes para cliente dessas motos. Você ia ligar, eu ia 8 horas da manhã, a dona Eni, que era a dona da telefônica ali, mandava me chamar 11 horas da manhã e conseguia a linha para São Paulo. Como o negócio se modernizou hoje, pega um celular e tá pronta a ligação. Tá pronta a ligação, nada. Então era difícil, era caro, às vezes levava 30, 60 dias para chegar um manete. Aí tu ia ali no Jorge Klepper, ele fazia. Então, então a gente comprava essas motos assim, eu fui lá, vi a moto, 3 motos jogadas, toda desmontada num galinheiro. Aí na época eu paguei um amigo meu que transportava o estado daqui para Blumenau. E ele trouxe uma moto dessa, eu trouxe uma dessa, trouxe essas 3. E depois, anos depois, também eu fui com ele a Blumenau e comprei uma Índia 750. Na época também trouxemos. Então era fácil porque ele ia sempre levar o estado para lá. Todo dia de manhã tinha esse negócio. Então eu levei mais ou menos um ano para separar, porque eu comprei uma 48, 49, 50. Algumas peças eram diferentes, então eu levei um ano para separar tudo e montei 2 Metles. A outra não deu. Não deu certo, faltou peça. Porque estava quebrada. Sim. Somente a caixa. A caixa era muito frágil. A caixa dessas motos inglesas eram muito frágeis, né? E era assim, mas hoje, como algo, tu botava R$200 no bolso, ia lá, comprava as 3 motos, não era um troço absurdo. Eu, nessa época, trabalhava como ferramenteiro na Movismark, que era ali em Capoeiras, onde hoje é o Macedo. Uhum. Ali era a Movismark, era uma puta de uma fábrica que era só móveis para exportação para a Europa. E então tu ganhava um troco legal, vamos dizer aí, essa profissão não existia. E tinha até na época tinha um torno de madeira que eles tiravam, até interessante, 3.000 pés por noite. E aí fazia os pés à noite, os móveis. Sim. Né? Mas a gente dizia que era o torno automático. Então eu vinha do local de desenho, o desenho do pé, aí eu transferia, colava aquilo numa chapa e fazia na serra e na lima o desenho do pé. Aí tinha 3 ferramentas, uma grossa, uma média e uma fina. Então tu botava o pé em 2V assim, mas dava que já era tudo
certinho, exato. Tu botava a madeira ali, girava o torno, passava a primeira, passava a segunda e depois dava o acabamento e nem terminava de... Tu desligava, quando estava perto de parar, tu abria ele, puf, Já caía. já caía lá na pilha. Então, eu trabalhei muito com isso, né? Muita gente, aquelas máquinas, Deus livre. Chegou a ter 150 funcionários. Ô Zé, tu falou uma questão de madeira. A gente tem um amigo em comum que conta muita história, que é o Vavá. Né? O Vavá já teve lambreta e tudo mais. Ele disse que uma vez fundiu o motor da lambreta e não tinha peça e tudo mais. Ele foi lá e torneou um pistão em nó de pinho. Conta essa história. Não, isso era um motor... Não, existe. Ele pegou um nó de pinho verde, eu sei porque eu não saía da casa dele. E ele era assim, ele tinha umas 5, 6 Monarch, que era também uma moto montada no Brasil com motor no caso da DKV, que era feito na Tchecoslováquia para baratear custo, como hoje faz tudo na China. Tá? Porque da Alemanha era muito caro, inclusive a DKV. Era a CZ. Tá? Então, a estrutura feita no Brasil, ele pegou os 5, ele tinha umas 3, 4, ele queria tirar a tinta para pintar. Então ele fez uma fogueira e jogou tudo dentro. Saiu tudo retorcido. Não, aquilo... Não tinha jato de areia, ele resolveu queimar, que ficava mais fácil. Não tinha nada. Não tinha nada. Isso daqui era uma fazenda palhoça naquela época, né? E aí, tá, tudo bem, aí ele fez. E aí, mas isso que ele fez de nó de pinho foi o motor da serra circular dele, que era um motor de 4 tempos. Eu acho que era um Montgomery, algo assim, tá? E aí não tinha, ele fez o pistão, fez a ranhura no torno, tudo direitinho, com nó de pinho, que era duro, né? Botou para funcionar, tirou a medida, funcionou. Era duro, né? Funcionou tudo, até que foi secando, queimou e... Mas funcionava, ele serrava, era tudo assim. Os parafusos da Monarch, ele pegava aqueles parafusos de madeira grande, ele serrava a parte de rosca, porque era rosca de soberba, né? Serrava e pegava uma lima de 3 quinas e botava numa furadeira que ele tinha, que esse motor tocava, tá? E aí fazia a rosca. Ele fazia os parafusos? Uma lima. Não, o cara... Puta! O cara era foda. Um dia nós viemos, a BR não estava pronta. Nós fomos um baile, que na época era normal o seguinte, tinha muita casa de madeira, o cara casava e fazia um baile para arrecadar um troco. Pro casamento? Pro casamento. E aí ia todo mundo, porque era legal, não tinha aqui baile. Então nós fomos aqui onde hoje é a Bica d'Água, mais ou menos por ali. Tá? Dali do Pontal para lá estava asfaltado, para cá não estava. Tá? Aliás, estava até um pedaço, mas no meio dessa descida, ali mais ou menos do Pontal, onde hoje é o posto, ali estava sem asfalto e era reto, a hora que pegava a reta. E tinha chovido, e tinha uma poça d'água. Então nós passamos ali, eu fui com a Zinda do NP. Na época, nada carregava a bateria, então nós fomos com a lanterna na cabeça, o outro mais... O Enio, que era o dono da moto, na garupa, com a lanterna na cabeça. E aí foram 4 ou 5 lambretos e o Vavá estava com uma dessa Monarch. Aí fomos no baile, tomamos um porrete, né? Legal, tá? Vamos embora, vamos. Só que todo mundo se lembrou que tinha água e tinha uma poça enorme, né? E o Vavá vinha lá atrás que aquela Monarch não andava muito legal, né? Aí, de repente, todo mundo começou a frear, o Vavá passou olhando para trás, de rindo para todo mundo, fazendo ainda assim, ó. Chegou na poça, ela fez assim, vai. Ele saiu de 4 na lama. Olha, bicho, Não, era mais igual. Outra vez nós fomos aonde, na Barra, de moto, aí estava também essa raça ruim, né?
Parece que as coisas ruins, eles se acham, eles se encaixam. Por isso que hoje ninguém pode condenar quem está fumando, cheirando, é tudo. Eles se acham. Só muda a geração, é Só isso? muda a geração, não. Nós fomos para a Barra do Aririú. Aqui, logo aqui na entrada, que é aquela primeira pontezinha, ali era uma ponte de madeira e estava a maré alta, aquilo estava tudo cheio d'água. Aí o Carlos Relojoeiro, também, que era outra figura, mango assado, ele assim, eu vou passar bem pelo cantinho, tá? Para que eu sei onde é que é a ponte, só que ele caiu dentro do rio. A lambreta sumiu. Porque a água... Sim, tomou conta da estrada, tapou a ponte. Tudo, isso era normal aqui na Palhoça. Essa reta do Paturá, quando eu estudava, o ônibus passava d'água de maré cheia. Hoje em dia a gente tem essa realidade em alguns pontos da ilha, né? Sim, nós temos isso. Florianópolis tem, a região de Coqueiros ali também. No Morro do Morro de Geraldo, ali em Capoeiras, tá? A gente, dia de chuva, tinha que descer e empurrar o ônibus, era tudo lama. Chegava lá na escola técnica, era um gambá. Então, umas coisas assim, da época. A gente estava conversando outro dia e eu falei para ti que eu conheci um contemporâneo teu, mecânico, que é o uruguaio lá. Não, o Júlio. O Júlio, o uruguaio. Não, cara, gente fina mesmo. Eu me dei sempre bem com o Júlio. Era perto da Macedo ali, a lojinha dele. Depois virou ali, como eu te falei, ali no... chamava Mercado Público do Estreito. Eu nunca mais vi o Júlio, mas era um cara, olha, era um uruguaio, gente fina mesmo, né? Era ele e o Ramon. E o Ramon gostava muito de correr, o Júlio não. O Júlio, filho dele, depois correu. E nós tínhamos as loucas corridas de Santa Catarina, que era tudo chão batido. Aqui onde é a fazenda do Max, onde hoje é o shopping, ali tinha uma pista. E eu tirei 2 vezes primeiro lugar na moto preparada aqui. E o Ramon ficou com ciúme. Eu saí 4 vezes na revista, na época do Arroda, que hoje ainda tem a revista do Arroda. Então saiu uma matéria e saiu a oficina João Moto, tá? Com o troféu, primeiro lugar, né? Porque o Fernando, ele morava no Cobraçol, ele era da família Queires. Então ele dormia aqui em casa, final de semana, quando tinha corrida, para o pai não saber. Nós desmontava a CG, preparava, que já tinha as peças para correr no domingo, eu caía com tudo, né? E ele dormia aqui em casa e domingo nós íamos para a corrida. Né? Aí corria e voltava para casa? Voltava, desmontava tudo para segunda-feira ele trabalhar de moto. E o pai não notava nada. O pai não sabia. Ele disse, tu acredita que até hoje o pai não sabe? Pô, já tá um cavalo, tá também de cabelo branco. Né? Então, pô, era uma época assim gostosa, né? A pista era ali, mas tinha muita pedra, não sei como não se matavam, né? Porque... Ô Zé, eu conheci uma das últimas motos clássicas que você teve, você já vendeu ela, já se desfez dela. Depois eu vou pegar umas fotos e a gente vai colocar essas fotos na edição. Conta um pouquinho para nós a história dessa moto. Como é que você pegou ela? Como é que ela chegou para você? Com a Zinda? Exatamente. O trabalho de preparação que você teve que fazer nela. E como ela ficou no final? Na época, isso em 1970, era a moda botar motor Volkswagen porque não tinha peça, não se achava, né? Nem na Alemanha tinha. E a Zinda era o ápice, era 600 cilindradas, dava um banho na BMW. Tanto é que a Zinda por RS-75, que era 750 na Segunda Guerra Mundial, produziram os alemães 19 mil motos e a BMW produziu 12 mil. Eles fizeram, o motor era igual, só que o chassi era diferente. Né? Então a Zinda produziu. E a Zinda era um ápice. Aí botava o Martinho da Sol em Moto.
O Jorge, ele já morreu, tá? Que era um cara que consertava a máquina de escrever na época para os bancos, né? Então era metido a mecânico, como todo. E ele foi trocar o óleo, esqueceu de botar o óleo. O Martim desceu o cacete na zinda e fundiu. Aí tiveram que botar um motor de Volkswagen. E o Martim rodou bastante tempo com essa moto, aí Garfo Irles naquela frente, como é, que na época era novidade, aquele filme que não vale nada, como é... O Easy Rider? Isso, Easy Rider. Porra, eu assisti aquilo depois de muitos anos, ridículo. Vocês faziam muito mais aqui? Nós fazíamos muito mais do que aqueles caras. Né? E aí aquele garfo lá na frente, igual. Aí o Martim todo bobo, mas só que o Martim era, até hoje, é sempre 10, sempre 20, sempre 10, sempre 20. Ele não passa disso. Tá? Apesar de estar com uma Índia. E não sabe fazer curva até hoje. Aquele velho burro. Só tem os cabelos longos. Ontem eu estive lá na loja, ele não estava lá não, mas eu vou conversar com ele. A respeito disso, vou mostrar esse programa para eles. Pode mostrar. E aí, passou o tempo, ele tirou aquele motor deu problema, desmontou a suspensão, vendeu o tanque dela, original, ou deu para alguém, e ficou desgostoso daquilo na casa dele, estava atrapalhando aqui. Aí ele chegou para mim, um dia ele veio aqui e começamos a conversar sobre... Eu digo, porra, e a tua zinda? Tá lá, eu vou jogar tudo no ferro velho. Eu digo, não, peraí, então dá para mim? Mas eu não dou a suspensão dianteira, estava guardada, toda embrulhada em óleo. A suspensão é desse tamanho, né? Aquela suspensão Easy Rider. Aí só não dou a suspensão, não tem problema. Aí ele me deu aquilo, aí eu comecei a trabalhar em cima daquilo, mandei buscar uma suspensão de Shadow, adaptei, tinha uns torneiros muito bons aqui na Palhoça na época, e veio de São Paulo, produzia a peça. Comecei a fazer os cálculos de tudo, adaptei a suspensão da Shadow, ficou legal. E aí, mas aí botava o motor Volkswagen, aquele troço enorme. E eu tive na fábrica da Gurgel... Era motor e caixa, né? Era o kit completo. Não. Era o motor. Só o motor? Só o motor. A caixa era que eu ganhei, era da Zinga. A caixa era da moto mesmo? Que até hoje eu nunca vi uma caixa tão bem feita na minha vida. Ela não é por engrenagem, ela é por corrente. Corrente dupla. Porque essas motos com cardan, elas têm que ter o soft dump, que é um amortecedor porque senão quebra o eixo lá atrás. A Caena quebrava por causa disso. E aquele gyro lá da Caena é teimoso, porque a suspensão dianteira já foi eu que arrumei e eu levei um soft dump da BMW para ele copiar. Tá? E ele não quis, disse que aqui não, que ele era engenheiro de engenho, formado por essas universidades brasileiras, só dá merda. E a própria folga da corrente, que na hora que tu engata a marcha, é que faz isso. É soft dump. Tá? Aí eu olhava para a moto, tem depois as fotos ali, né? Que eu acho que tu viste no começo. A entrevista não encerra por aqui, nós daremos continuidade a essa entrevista num próximo programa mais à frente. Nós vamos para o break comercial e na sequência eu quero mostrar uma atividade que os policiais de Pernambuco desenvolveram no município de Floresta. Ser agressivo no trânsito, além de estragar o seu dia, pode provocar acidentes. Ser educado não custa nada e o trânsito flui bem melhor. Juntos por um trânsito melhor. Uma campanha Adotesc e Idetran. Saiba mais em umtransitomelhor.com.br. Como
eu havia falado para vocês no bloco anterior, eu vou passar aqui um pouquinho do que é a atividade policial fora de um contexto de polícia. Pois no mês de julho de 2019 foi desencadeada uma operação no estado de Pernambuco pelo FPI, Fiscalização Preventiva Integrada, que é composta por mais de 20 órgãos estaduais e federais. Para esta operação, a PRF colocou à disposição 20 policiais, com o objetivo de prestar a segurança aos membros do Ministério Público que estavam na ação. Durante esta operação, a Força Tarefa visitou um lixão na cidade de Floresta e encontrou uma situação degradante. Mais de 20 famílias morando no lixão com muitas crianças. Eles encontraram aproximadamente 55 pessoas residindo naquele local. Inclusive uma menina de 12 anos, que há poucos dias havia passado por uma cirurgia cardíaca. O Ministério Público fez um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com a Prefeitura de Floresta, que resultou no aluguel social de 12 meses e cestas básicas de 6 meses para cada família que residia naquele lixão. Essa operação ela aconteceu no mês de junho e no dia 23 de junho nós, PRFs, comemoramos o Dia do Policial Rodoviário Federal. E em plena operação, os policiais iriam se confraternizar, mas diante do que encontraram no lixão, eles mudaram de ideia e resolveram juntar todo o recurso que eles dispunham para a confraternização, para canalizar na ajuda dessas pessoas e iniciaram uma campanha para arrecadar recursos para ajudar essas pessoas, porque o que eles tinham, 20 policiais, não era o suficiente. Esta arrecadação começou pelos policiais da operação, se estendeu aos policiais de Pernambuco e chegou a todos os PRFs do Brasil. E aí então começou-se uma campanha de arrecadação de recurso para resolver o problema dessas famílias. E o valor arrecadado foi um valor considerável e foi possível atender todas as famílias que moravam naquele lixão. Cada família recebeu camas com colchões, fogão com botijão de gás, jogo de panela, com prato, com talher, com copo, um refrigerador para cada família, filtros de água, jogo de cama, mesa, banho, armários e guarda-roupas. Foi também conseguido comprar e arrecadar equipamentos de proteção individual para que eles continuassem trabalhando no lixão, mas agora com segurança. Pois lixo também é uma fonte de renda. E eles estavam trabalhando na reciclagem. Com esses EPIs, o trabalho deles será muito mais seguro. E diante de tudo isso, deixaram uma reserva de R$10 mil para aquisição de maquinário para que eles pudessem trabalhar na reciclagem. Você que é cristão, acredita em algo divino, muitas vezes a oração pode resolver ou ajudar. Em outras, é necessário tirar dinheiro do bolso e fazer a diferença. Esses PRFs fizeram a diferença na vida de 10 famílias e de 55 pessoas. Parabéns a vocês, que no dia do seu aniversário se dispôs a ajudar o próximo. Muito obrigado, agradeço a audiência deste programa, um até breve, boa estrada a todos e fica aí para você refletir. A tua ajuda ao próximo. Muito obrigado a quem nos assiste e até um próximo Rider Safety Condução de Excelência. Bora rodar! Não importa se você é o agressor.
Não importa se você é a vítima. Em acidentes de trânsito, você sempre estará dos dois lados. Pense nisso. Motorista, pedestres e ciclistas. O sofrimento é a pior dor que existe. É isso que você quer na sua vida? Realização Adotesc e Idetran. Apoio umtrânsitomelhor.com.br